Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma formação Office Gest, hoje dedicada à parte oficinal dos avisos de manutenções e da checklist de oficinas, ok? O objetivo de hoje passa por parametrizar os cheios de apoio relativamente à checklist ou também aos avisos de manutenção, e depois também criar calendarização, ou mesmo na agenda, em termos de agendamento, para que essa informação depois fique disponível para vocês ou para comunicar com o cliente, nem que seja através dos relatórios automáticos ou então uma listagem para que depois possam contactá-lo, ok? E perceber também que é possível, dentro do próprio módulo de oficinas, parametrizar com um aviso de manutenção, nem que seja para um plano que vocês vão fazer com uma data limite, seja para fazer a revisão, seja para mudar uma peça, para mudar os pneus, ou seja, quando quando o carro chega à oficina e existe alguma reparação que tem que ser feita, mas que não é obrigatória, ou seja, não é mandatório que seja feito no momento, pode aguardar, por exemplo, mais 10.000 quilómetros ou mais 2 meses, porque naquele momento o cliente não tem disponibilidade para fazer a mudança desse equipamento, podemos simplesmente criar um alerta ou um aviso de manutenção, nem que seja para fidelizar, chamamos-lhe assim, o cliente, ou que da próxima vez avisemos o cliente que é necessário fazer aquela mudança, porque já está na data limite do mesmo, ok? Pronto. Como vocês estão a ver aqui no ecrã, vamos começar aqui pelos tópicos da configuração e a gestão desses avisos, ok? Vou também, embora já tenha sido falado na parte do agendamento, vamos também falar um bocadinho mais da agenda e, por exemplo, explicar como é que vocês podem mudar as cores que aparecem na agenda, ok? Vamos imaginar que vocês querem mudar a agenda por tipo, ou querem colocar as cores por tipo de categoria, ok? Ou por tipo de cor de mecânico, ou seja, o Manuel é o vermelho e o Joaquim é o verde, por exemplo. Okay? Então o que é que acontece? É possível mudar essas cores na própria agenda para que visualmente, quando eu consulte, perceba quais é que são os mecânicos alocados a cada serviço, etc. Ou então, como eu disse há pouco, alocar as cores às categorias, ou seja, criar a categoria de revisão, criar a categoria de intervenção rápida e assim sucessivamente, e depois essas cores ficarem visíveis e vocês visualmente, digamos assim, conseguirem distinguir o que é cada serviço. Pronto, vamos também criar uma checklist e depois perceber como é que podemos adicionar essa checklist, onde é que ela vai ser impressa, como é que o mecânico tem acesso a essa checklist, o que é que ele pode fazer ou como é a interação de um mecânico com essa própria listagem de tarefas, ok? Chamemos assim. Temos depois também alguns relatórios, vamos aqui falar, e estes dois pontos estão interligados, na questão dos automatismos, como é que depois o Office Gest vai avisar automaticamente o cliente de que existe aquele aviso de manutenção, ou então, neste caso, como é que ele avisa vocês próprios, na oficina, com essa situação. Pronto, e depois outras configurações específicas, como criar motivos de cancelamento do plano de manutenção. Por exemplo, vocês podem criar um aviso, mas o cliente, depois de ser alertado, já rejeitou. Porquê? Porque foi a outra oficina, ou porque achou o orçamento demasiado caro, ou pronto, entre outros motivos que vocês podem criar depois então para cancelar essas situações ou esse aviso de manutenção que ficam dentro do Office Gest. Pronto. Sendo assim, vou já abrir aqui a demo que está aqui no separador ao lado, onde eu tenho aqui uma demo de oficinas, e vou começar por abordar quais as configurações que devem ter em conta para os avisos de manutenção ou para a checklist ficarem a funcionar, ok? Pronto. Para os avisos de manutenção, em princípio não será necessário configurar nada, ou seja, eles já estão ativos por defeito. Isto significa que eu posso, quando acabar de lançar uma ordem de serviço, ou quando a viatura chega à oficina, mesmo que a ordem de serviço já esteja faturada ou algo do género, e eu quero lançar um aviso de manutenção manualmente, eu posso ir ao menu de oficinas e posso clicar na parte de avisos de manutenção e criar um aviso diretamente, ou seja, sem ter que estar na ordem de serviço ou sem ter que estar noutro sítio qualquer. Até posso criar, penso eu, salvo erro, dentro da própria ficha da viatura, um aviso de manutenção, ok? Abrem a viatura e da própria ficha tem lá um botão para lançar esse aviso, ok? Pronto. Já para a checklist, carece de ativação de um parâmetro, ou seja, se vocês forem aqui ao menu configurações,
parâmetros, ok? Dentro do separador dedicado ao módulo de oficinas, nós temos aqui um parâmetro cá em cima, no topo da lista, que é a checklist, ok? Ao ativar esta funcionalidade, ficam com a possibilidade de criar as várias checklists e poder adicionar as mesmas às ordens de serviço, ok? Pronto, é possível fazer esta parametrização através aqui deste botão, ok? Pronto, para os avisos de manutenção, não é preciso ativar nada, isto já vem ativo por defeito. Para a checklist, vão ter que ativar aqui nas configurações esse parâmetro, ok? Pronto, depois, como é que nós vamos criar a dita checklist para que se possa então parametrizar ou avançar com a mesma? No menu de oficinas, ok? Existe aqui a parte dos ficheiros de apoio, ok? E nos ficheiros de apoio, tenho aqui para a checklist a possibilidade de ter um menu para poder criar as várias listas com tarefas, sejam elas genéricas, sejam elas, aqui podem usar naquilo que bem entender, ou seja, se não é necessário registar o tempo, é simplesmente para que o mecânico, sempre que faz uma reparação a uma viatura, seja uma revisão, seja a recepção do carro, tem que validar determinados parâmetros, ok? Pronto, então vocês podem criar aqui, sem qualquer limite, várias checklists, ok? Em que cada uma delas vai ter vários parâmetros. Nós podemos ver que neste momento já existe aqui uma revisão programada, foi alguém que criou esta parametrização, porque mudar o óleo, mudar filtros ou kit de distribuição, neste caso para aquela oficina não é como artigo ou não é como intervenção, obviamente que eu normalmente aconselho a que utilizem aqui situações genéricas, como por exemplo terem uma checklist com 7 itens em que vão validar, por exemplo, a segurança do carro, ou seja, se em termos do cinto de segurança, se tem tudo dentro da normalidade, ou seja, se não está nada danificado, por exemplo, a parte elétrica, se ao ligar o quadrante, ou seja, ao dar a chave ao carro, se no quadrante aparece alguma indicação de alguma avaria, ok? Pronto, vocês podem colocar aqui esse tipo de tarefas, ou seja, neste caso, para a recepção da viatura, temos aqui este item já criado, ok? Ou este separador, eu posso agora chegar aqui à parte de novo item e dizer que na recepção do carro, ok? Na checklist de recepção da viatura, eu quero que seja vista a parte da segurança, eu vou pôr aqui, por exemplo, analisar o cinto, ok? Isto é só um exemplo e faço aqui guardar. E como eu disse há pouco também, vou adicionar um novo item e vou dizer que na parte elétrica, ok? Analisar luzes no quadrante, luzes, ou pronto, vocês sabem qual é que é o termo mais correto para esta situação, ok? Isto porque sempre que eu der entrada de uma folha de obra, quando eu abro uma ordem de serviço, ou mesmo quando eu faço uma marcação na agenda, vocês então escolhem a checklist de recepção do carro, que à partida será sempre obrigatória, no fundo, para todas. Depois pode haver checklists específicas mediante a intervenção que se vai fazer naquela viatura, para que depois o próprio mecânico possa então, para além das intervenções genéricas, seja de uma revisão, seja uma intervenção rápida ou algo do género, ter que validar estes pontos, para vocês depois, quando o carro sair da oficina, sai com tudo feito, ou seja, não fica nada por fazer, não há desculpa de que da última vez que esteve na oficina não se reparou que tinha então um alerta no quadrante em que dizia que o nível de óleo estava baixo, por exemplo, ok? Pronto, este é só um exemplo, mas para vocês perceberem como é que podem enquadrar isto no vosso dia-a-dia, ok? Pronto, eu aqui já tinha uma checklist criada para a recepção da viatura, mas se eu quisesse criar um novo item, ou seja, aqui um novo separador, ok? Eu podia aqui criar uma nova checklist, ok? E como é que eu faço essa situação? Eu tenho aqui a checklist dos itens, que não me está a deixar abrir por algum motivo. O que é que se passa aqui? Só aqui um segundo. Ora, não deixou abrir, por que motivo? Pronto, não interessa, vou passar à frente, não me está a deixar a criar, mas a ideia de vir a este menu, isto pode ser aqui por causa desta demo, ok? Era vocês criarem aqui a nova checklist, ou seja, um novo separador para aparecer aqui, poderia ser, por exemplo, revisão C, seguindo a lógica que está aqui a aparecer. Depois dentro dessa revisão, adicionava os itens
como eu fiz aqui. Pronto. A qualquer altura, se for necessário, vocês podem editar, ou seja, podem remover da checklist estes itens ou estes parâmetros que estão aqui analisados. Outra coisa muito importante é a questão do obrigatório, ou seja, valor obrigatório quer dizer que me obriga a preencher, ok? Ou indicar que aquele campo é obrigatório assinalar, sempre que a viatura vem à oficina. Por exemplo, a parte elétrica até podemos descartar, ou a parte da segurança podemos descartar, não será o melhor exemplo, ou não devem fazer isto, mas vamos supor que não era obrigatório picar nesse caso, então vocês colocavam como não valor obrigatório, era opcional na parte da análise, ou porque o tipo de equipamento que vocês estavam a ver não tinha o cinto de segurança, ou algo do género, podia acontecer, ok? Pronto, agora se vocês indicarem que é obrigatório, obviamente que vos vai obrigar, ou vai obrigar o mecânico a picar essa intervenção, neste caso, esta checklist, este item da checklist. Ok? Pronto. Acho que esta parte está explicada. Depois vamos ver em termos práticos como é que vamos introduzir isso na própria ordem de serviço ou no próprio agendamento. Ok? Pronto. Agora, nos fecheiros de apoio também tem a parte, como eu falei há pouco, dos motivos de cancelar um aviso de manutenção. Ou seja, vamos imaginar que vocês recepcionaram um carro e durante a reparação do mesmo, repararam, ou seja, no caso o cliente até foi à oficina para fazer uma série de tarefas ou de intervenções que era necessário fazer, uma revisão e tudo mais, e o mecânico viu que os pneus, por exemplo, já estavam a ficar gastos, mas que ainda dava para andar 1 ou 2 meses, vamos aqui supor um cenário nesse caso. Então, o que é que acontece? Vocês podem criar motivos de cancelamento. Para quê? Para que quando criarem esses alertas, vamos imaginar que eu criava então esse aviso de manutenção para a mudança dos pneus daqui a 2 meses, eventualmente se o cliente cancelar, ou seja, não quiser fazer o serviço na nossa oficina, eu tenho aqui uma lista de motivos. Ok? Para eu saber mais tarde, ok, o cliente na altura não me adjudicou este aviso de manutenção porque o orçamento estava muito caro, ou porque foi recusado, ou porque foi fazer a outra oficina. Então o que é que acontece? Neste menu, ok, vocês conseguem aqui acrescentar os motivos, ok? Eu posso então aqui indicar um novo motivo, neste caso eu já tenho até um criado, já aparece aqui o recusado pelo cliente, mas eu posso dizer aqui que cliente foi a outra oficina, ok? Isto porquê? Quando eu chegar ao aviso de manutenção, para que ele não fique em aberto, ou seja, porque senão, se eu não for lá e não disser que aquele aviso de manutenção já está feito ou foi cancelado, ok? Ele vai-me ficar sempre a alertar cada vez que o carro voltar à oficina, ok? Então com isto, vocês conseguem ter aqui um conjunto de motivos, no fundo como se fosse o anular o documento, ou seja, às vezes vocês anulam uma fatura ou uma nota de crédito ou um documento qualquer e têm que indicar um motivo e o Office permite-vos registrar esse motivo também. Aqui é semelhante, ok? É como se anulassem o aviso de manutenção e vão justificar, e para saber qual é que foi o motivo, também para não induzir, ou seja, às vezes o facto de obrigar a preencher com a designação que está aqui vai levar a que vocês às vezes nem preencham ou coloquem informação que mais tarde não vão saber o que é, e assim podem preencher isto desta forma com estes motivos, ok? Pronto, isto relativamente às configurações e aos fecheiros de apoio dentro da parte oficinal dos avisos de manutenção e também da checklist. Agora, vamos então para a parte do calendário, ou seja, da agenda, e perceber na parte do agendamento como é que nós vamos então criar, ou como é que vamos lançar a tal checklist, ou até mesmo como é que o aviso de manutenção nos vai aparecer quando a viatura chegar à oficina, ok? Pronto, isto é, para quem usa a agenda dentro do Office, da parte da oficina, ok? Consegue então fazer aqui uma marcação, isto já foi explicado na parte dos agendamentos, hoje vamos rever aqui um bocadinho, em que para eu escolher uma data e uma hora, basta, por exemplo, selecionar aqui qual é que é a coluna que eu quero, a coluna do dia ou do dia da semana e depois a parte da hora. No fundo, como se eu estivesse a jogar a batalha naval e pudesse assinalar aqui o AF e assim sucessivamente, A1, A2 e assim sucessivamente, ok? Pronto, neste caso, eu quero assinalar, hoje é quarta-feira e como vocês podem ver aparece aqui a bege, a cor que assinala que é o dia atual, o dia em que nos encontramos, ok? E o cliente fez então uma chamada hoje para fazer uma marcação na oficina em que eu disse que sim senhor, eu posso receber a viatura amanhã às 9 da manhã e quero então assinalar a recepção do carro. Então para esse efeito eu posso picar, digamos que a data, neste caso o dia 12 e também a hora às 9 da manhã, ok? Se eu souber mais ou menos
qual é que é o tempo que vai demorar a fazer aquela intervenção, vamos imaginar, eu já posso pôr aqui uma estimativa, ok? Pôr aqui que é das 9 às 10h30 ou das 9 ao meio-dia e meia, por exemplo. Agora, se é uma recepção do carro, ou seja, se eu vou fazer a recepção, ok? Então eu já não preciso de pôr, posso pôr só das 9 às 9h30, que vai aparecer então um quadrado mais pequenino, ok? Para que eu saiba que aquilo é só a recepção do carro, porque depois os agendamentos que eu posso fazer através das tarefas dos mecânicos, ou seja, quando eu adicionar a tarefa de mudar o óleo, a tarefa de mudar o pneu, aí sim eu posso criar agendamentos na própria intervenção, para que depois o mecânico, quando entra no painel dos mecânicos, saiba aquilo que tem para fazer em termos de calendarização. Ou seja, ele sabe que às 2h30 tem que começar a mudar o óleo naquela viatura, ok? Porque foi o tempo estimado que vocês colocaram, por exemplo, das 2h30 às 3 da tarde, ok? Que corresponde então a meia hora. E nós hoje também vamos ver isso aqui, abrindo uma ordem de serviço, ok? Pronto. No caso, eu selecionei ali as 9h30, às 9 do dia 12, vou então escolher a opção de nova marcação, já agora, para lembrar, eu poderia então fazer aqui uma nova ordem de serviço e essa ordem de serviço também ficar em espera, lá está, e aqui sim eu poderia já neste momento até calendarizar, ou seja, já podia ter a folha de obra em aberto, imaginemos que isto era para a semana, para ser feito, e depois já tinha mais ou menos o tempo organizado, ok? Era possível fazer isso também através aqui da criação de uma nova ordem de serviço. Se eu não quero fazer isso, porque eu ainda tenho que recepcionar a viatura e eu ainda nem sequer sei o que é que vou fazer no carro, o cliente pediu-me para eu fazer a revisão, mas eu não tenho a certeza, a viatura vai chegar amanhã, mas eu não sei, ou seja, até pode nem ser necessário mudar o óleo, pode ser só necessário mudar o óleo daí a 10.000 km ou algo do género, mas o cliente acha que é preciso fazer a revisão, mas nós vamos ter que fazer uma análise, então vocês podem fazer uma nova marcação, ok? Pronto. Nesta nova marcação, colocam então o assunto, ou seja, o cliente ligou-nos e disse que era para fazer a revisão, ok? Pronto. O que é que vai acontecer agora? Após vocês colocarem o assunto, à partida, vão pedir a matrícula ao cliente. Se ela já existir, aliás, se ela não existir, vocês podem clicar aqui no mais, no botão verde, e vai abrir a tal janela para vocês fazerem uma nova viatura, ok? Quando ela já existe, vocês procuram dentro da própria base de dados. Aqui colocam então a matrícula. Neste caso eu vou colocar esta viatura, que já tenho aqui preenchida, e reparem agora numa situação. Ao selecionar a respectiva matrícula, automaticamente, ok? Se caso tivesse, ou seja, tivesse os avisos de manutenção para este carro, já iria aparecer aqui um aviso, ou seja, uma janela onde me alertava que para esta viatura existia então um aviso de manutenção a fazer, ok? Ele agora não apareceu porque não está nada criado, mas a seguir nós vamos criar um aviso de manutenção para este carro, para depois quando fizermos outro agendamento, ele apareça no topo com essa situação, ok? Pronto. Aqui, no agendamento, podem adicionar as intervenções, neste caso até posso chamar aqui intervenção genérica, que é a revisão, vamos aqui supor nesse cenário, e no próprio agendamento já temos aqui a parte então da checklist, ok? E aqui é que eu vou adicionar então a recepção da viatura, ok? Pronto, reparem que eu posso adicionar outra checklist, não estou limitado, porque lá está, a da recepção, à partida, é algo que vocês vão sempre adicionar, mas depois, mediante a intervenção, se é a questão da revisão, na revisão vocês querem validar determinados parâmetros, algo do género, então podem adicionar aqui outra intervenção. Isto carece sempre de análise humana, ou seja, vocês têm que sempre perceber o que é fazer. Neste momento não existe nenhum automatismo para que, mediante a intervenção, ele automaticamente adiciona. Pronto, isso para já não é possível, até porque isso era necessário ter já templates populados para que, mediante aquela intervenção, ele adicionasse a checklist. Nós não conseguimos saber, até porque todas as oficinas não funcionam sempre da mesma forma, ok? Para já é um automatismo humano, chamemos assim, ok? Pronto. Uma coisa... voltando atrás de uma coisa que eu falei no início, que também acho interessante, não vou conseguir demonstrar, mas ficam com esta nota e se tiverem interesse depois podem solicitar ao suporte esta ativação, que é o seguinte, não sei se vocês já repararam, vocês têm aqui uma parte que é as categorias, ok? E se repararem, já existem categorias criadas, isto tem a ver com o facto de terem o CRM e no CRM vocês poderem pôr lá os aniversários, as férias,
o pessoal, uma viagem, pronto, aquilo que quiserem. Mas estas categorias podem ser populadas, ou seja, podem ser criadas por vocês próprios, ok? Aqui no menu que eu vou passar a demonstrar, vamos só ver aqui a demo das oficinas. Ora, só aqui um segundito. Ou seja, se eu for aqui ao procurar, vou procurar aqui por categorias, porque não sei bem onde é que isto está aqui, eu acho que está aqui nas categorias das marcações, ou seja, afeta aqui ao CRM. Vocês podem ver, aquelas que aparecem aqui são as que estão aqui lançadas então na parte do CRM, ok? E reparem numa coisa, cada uma delas tem uma cor atribuída, ok? Pronto, o que é que acontece? Vamos imaginar que vocês agora até podiam chegar aqui e eliminar as existentes, porque vocês não vão, à partida, sendo uma oficina, em princípio não vão usar isto na parte da oficina, agora podem usar isto no CRM, ok? Terem atenção a isso, porque se tiverem o CRM, então podem deixar aqui as categorias criadas, uma vez que elas partilham. A agenda é a mesma, o que distingue depois a agenda é o facto de ter matrícula ou não, ok? Se não tiver matrícula, então vai aparecer no CRM, se tiver matrícula, aparece então na agenda da oficina. Então o que é que acontece? Eu posso criar aqui uma nova categoria, ok? Vou-lhe dar um código, vou-lhe chamar Rev, ok? E vou dizer que é uma revisão, ok? E eu quero que a revisão tenha uma cor, ou seja, apareça, sei lá, em vermelho, ou neste caso pode aparecer aqui num azul mais clarinho, ou algo do género, desta cor aqui. Pronto. O que é que vai acontecer neste caso ou nesta situação? Pronto, já está criada aqui a revisão, está aqui, ok? Com esta cor. Então eu na agenda, agora não vai aparecer porque, obviamente, eu acabei de a criar, ela ainda não aparece aqui, teria que atualizar a página, mas até vou pôr aqui, por exemplo, importante. Neste caso esta categoria também está criada, até tem a mesma cor, tem o vermelho. Neste caso, ao gravar este agendamento, ok? Vamos supor que era a parte então da revisão, automaticamente, quando eu gravasse, na própria agenda iria aparecer a cor da categoria, ok? Para que, de uma forma visual, ou seja, quando vocês olharem para a agenda, já sabem que o vermelho são intervenções referentes a uma revisão e que, por exemplo, o lilás é intervenções rápidas, ok? Até porque possam olhar de uma forma instintiva para a própria agenda sem ter que estar a abrir marcação a marcação para perceber aquilo que vão fazer, ok? Pronto, então isto pode ser interessante ou pode ser importante nesse sentido, ok? Pronto. Como eu disse há pouco, eu não vou conseguir demonstrar isso aqui, porque este parâmetro das cores, para eu poder ativar as cores por categoria, ou até mesmo por mecânico, tem que ser do nosso lado. Aliás, estou a induzir em erro, peço desculpa. A cor do mecânico dá para vocês, penso que dá para vocês ativarem do vosso lado, ok? Pronto, eu não tenho a certeza, mas eu no fim da formação vou avaliar isso, ok? Não esquecer, dá para pôr as cores por categoria e dá para pôr as cores por mecânico também, ok? Já agora, se eu for aqui à parte das entidades colaboradores, e se eu abrir aqui, por exemplo, o administrador, vamos supor que isto é um mecânico, ok? Venho aqui ao acesso web e na parte do painel dos mecânicos, aliás, não é aqui no acesso web, eu penso que seja aqui no geral, ora onde é que isso está agora? Definições, ok, é nas definições. No separador das definições, vocês têm aqui cor da agenda do mecânico. Ok? Pronto, ou seja, ao selecionar aqui, da mesma forma que eu consegui colocar a cor do agendamento com base na categoria, ou vou conseguir ativar essa parametrização, também posso pôr por mecânico. Aqui fica ao vosso critério aquilo que acharem mais útil. Se é mais útil olhar para a agenda e ver a cor afeta a categoria, revisão, manutenção, aquilo que for, ou se é mais útil ver a cor afeta ao mecânico. Então eu posso dizer aqui que o mecânico, por exemplo, vai ter aqui um lilás ou um cor-de-rosa ou algo do género. Ok? Pronto, e grava esta parametrização. Pronto. O que é que isto me obriga? Quando vocês fizerem um agendamento e já sabem que vão alocar esta recepção desta viatura, neste caso, a um mecânico em específico, então no separador dos colaboradores, vocês devem escolher aqui o responsável, ou neste caso o colaborador. Então eu posso pôr aqui que vai ser o administrador e não a demonstração, até vou pôr nos dois sítios. Pronto. E desta forma, quando eu gravar este agendamento, já vai aparecer na tal cor lilás, ok? Eu penso que aqui não é preciso ativar, vamos ver a seguir, não é preciso ativar nada. Agora, se eu quiser cor por categoria, relembro que devem solicitar, nem que seja por e-mail, nem que seja para experimentar, podem pedir, depois dá para desativar, peçam para ativar as cores por categoria,
para ver se a organização, neste caso nos agendamentos, fica então melhor, ok? Pronto, recapitulando, só para fecharmos aqui a parte da marcação e podemos gravar, já adicionei aqui então uma checklist, foi aquilo que nos trouxe até aqui para explicar então o agendamento. No separador terceiro, já para relembrar, escolhem qual é que é o cliente, ok? Se é neste caso, se é uma entidade ou não tem nenhuma entidade, pode acontecer também não ter nada, também podem fazer sem qualquer entidade, mas à partida já está criada. Ele aqui já aparece, porquê? Porque na própria ficha da viatura, nesta 50SS62, já estava indicado qual é que seria o cliente desse carro, ou seja, o proprietário dessa viatura, ok? E agora aqui uma coisa também muito importante, e para quem usa a agenda isto pode ser útil, mas há clientes que preferem não ter isto automático, que é aqui a parte da notificação por e-mail, ok? O que é que acontece? Isto de certeza, para quem está a assistir hoje aqui à marcação, à formação, já aconteceu fazer uma marcação na agenda e automaticamente isto aqui estar preenchido, ou seja, estar a aparecer que é para notificar por e-mail e por SMS agora, ok? Até aí tudo bem, isto é útil e faz sentido estar assim, ok? Na minha opinião. Mas vamos supor que vocês não querem, porque não querem gastar dinheiro em SMS ou não querem estar a alertar o cliente porque a marcação, ou não querem estar sempre a dizer, ok, para este cliente eu não quero notificar porque não é necessário. Então não terem que estar sempre a desativar esta parametrização. Então o que é que acontece? Se forem então aqui ao menu das configurações e aqui na parte dos parâmetros, ok, vocês têm aqui no separador do CRM, ok, tem aqui uma parte que é a pré-definição das comunicações das marcações. Se repararem, neste momento não está ativo. Porquê? O que é que acontece? Quando eu fizer um agendamento, vai aparecer como está aqui agora, ok? Então, neste momento, se vocês não querem que isto apareça automaticamente, ok? Vocês podem escolher como é que vai aparecer. Isto agora depende. Se, vamos imaginar que vocês registram 10 viaturas e em 10 só uma é que não vão enviar SMS, então eu aconselho vocês terem isto assim ativado, ok? Agora, se em 10 viaturas só uma é que vão enviar SMS, à partida fazem ao contrário, ok? Pronto, perceberam a lógica? É só desativar esta parametrização e gravar, e com isto já não vai aparecer como está agora a aparecer aqui, está ativo, ok? Pronto, isto pode ser útil, não sei se isto foi falado ou não na parte dos agendamentos, mas eu aproveitei então para relembrar essa parte, porque às vezes é uma questão bastante colocada, como é que eu desativo por defeito esta parametrização aqui, ok? Pronto, então já está explicado, já podem implementar isto desde já. Pronto, posto isto, já temos então o cliente, eu não quero notificar, já adicionámos o colaborador, ok? Não quero mais falar na questão das observações, ou seja, eu para além do assunto, na parte da marcação em que vou dizer que é uma revisão, eu nas observações posso então colocar a descrição do serviço, ok? Então o que é que eu vou dizer aqui? Ok, é revisão, mas é revisão de quê? Pronto, o cliente ligou, por exemplo, para fazer a revisão dos 60 mil quilómetros, por exemplo. Ok? Para quê? Para que quando vocês abrirem a folha de obra, esta informação já esteja registada nas observações. Ok? Até porque quem atendeu o telefone não percebe nada de oficina ou de intervenções de mecânicos, digamos que é recepcionista que apenas percebe de comprar peças e tudo mais, mas não percebe da parte técnica, então vai simplesmente escrever aqui o que o cliente lhe indicou, para que depois a pessoa que vai analisar a folha de obra é que vai perceber aquilo que tem que fazer, pronto, com esta indicação. Pronto, isto é só meramente um exemplo para esse efeito. Pronto, posto isto, vamos gravar agora sim, finalmente, a nossa marcação, e reparem uma coisa agora, como eu indiquei há pouco, a cor do mecânico não é preciso ativar nada, basta ir então ao próprio mecânico, aqui nas entidades, colaboradores, e a ativar na parte das definições a cor do painel, e reparem que a cor que agora está aqui parametrizada é a cor que aparece aqui, ok? Neste caso, pronto, o que é que vocês vão perder, ou qual é a funcionalidade que vocês perdem se utilizarem as cores por mecânicos? É que deixam de ver se ela já foi realizada ou se não foi. Mas isso também acaba por ser irrelevante, ok? Pronto, porque isso depois vocês também podem fazer a análise e mediante as ordens de serviço em abertas e as horas dos mecânicos e tudo mais, acabam por perceber que determinada viatura já deu seguimento ou algo do género, ok? Pronto, não creio que seja assim uma mais-valia a questão do realizado ou não realizado, ok? Em termos de CRM, se calhar faz sentido vocês dizerem que aquela manutenção já foi feita, ou aquele manutenção não, peço desculpa, aquele agendamento já foi feito, ou algo do género. Aqui em termos de oficina,
pode não fazer sentido, ok? Pronto, a parte então da categoria, ou seja, mediante a categoria que eu escolhi, que seria então a revisão, por exemplo, ao aparecer a vermelho, aí já tem que ser ativada aqui do nosso lado, ok? Neste momento acho que não existe nenhum parâmetro que vocês consigam dizer que não, eu quero a agenda por categorias, não, tem que ser aqui para já connosco, ok? Pronto, a título de curiosidade, que vocês também já viram, aqui também vai aparecer qual é que é a cor afeta ao mecânico, ok? Pronto, e tem aqui neste momento já uma ocupação de 30 minutos esta semana, que será fazer a recepção do carro, ok? Aqui o administrador à partida vai recepcionar o carro e depois essa recepção é que vai dar origem às tarefas que vão ser realizadas mais tarde, ok? Pronto, espero então ter sido claro neste aspecto. Vou só aqui rapidamente fazer aqui a recepção de mais um carro, vou pôr aqui, peço desculpa que aqui o meu rato está um bocadinho perro, já dá, vou fazer aqui uma marcação, agora vou dizer que não vai ser o administrador, mas vai ser aqui o Jordão, aqui o nosso colega Jordão, vou pôr aqui o responsável, vou pôr aqui uma outra viatura, para isto ser diferente, e vou dizer que é mudar pisca. Vamos supor que o pisca estava fundido, isto era uma intervenção rápida, que eu estava então agora a fazer uma marcação. Isto é nas nossas instalações, aqui está tudo, eu já tenho ali também a entidade, vou pôr também aqui outra qualquer, e vou pôr aqui mudar pisca dianteiro, por exemplo. Ok, o que é que acontece? Neste momento, como é outro colaborador, e vou só aqui atualizar a página, que é para vocês verem aqui do outro lado, que podem pôr aqui, e ele aparece neste momento a azul, ok? Pronto, e aqui apareceria então a roxo. Agora, se eu quisesse mudar a cor, ia à ficha do colaborador Jordão e colocava então a cor diferente daquilo que está a aparecer. Agora está a aparecer azul porque não tem qualquer cor definida, ok? Tem a ver com essa situação, ok? Pronto. Posto isto, vamos então, através da própria marcação, abrir já uma folha de obra, ou seja, adicionar aqui uma folha de serviço, ok? Pronto. Aqui, muito importante, se eu quiser que as observações, ou seja, aquilo que eu escrevi dentro da observação, passe para a ordem de serviço, eu posso copiar aqui, ativar este parâmetro, ou seja, ao fazer copiar com observações, ele vai passar então a descrição do serviço para a própria observação, ok? E depois a partir desse momento eu posso fazer aqui nova folha de obra, ok? Que vai nos levar então ao menu que vocês já estão familiarizados com essa situação, ok? Pronto. Aqui na folha de obra, podem depois colocar qual é que é o mecânico afeto, neste caso será o administrador, foi aquele que eu indiquei. Aqui, esta parte, reparem aqui numa situação, quem fez a marcação na agenda foi a recepcionista ou foi quem esteve a atender o telefone, não interessa, mas depois quem está a fazer, isto depois também depende lá está, depende de cada oficina e dos recursos que cada oficina tenha, pronto, em termos de organização. Mas aqui eu estou a supor que já seria, a pessoa que estava a abrir a folha de obra, já seria alguém que tinha mais conhecimento dentro da parte técnica da oficina, ok? Pronto, então nem que fosse o gestor da oficina que estivesse a delegar o trabalho para os respectivos mecânicos. Então, neste caso, quem estivesse a fazer essa delegação de tarefas já estava a indicar aqui que o mecânico era o administrador, porque era aquele que estava na marcação, já sabia que era para fazer a revisão XPTO e por acaso está aqui definido que são 2h42, isto já está pré-propulado e eu posso dizer, ok, a viatura chegou hoje às 9h36, ok, apesar de ter marcação, aliás, só tem marcação para amanhã, mas vamos assumir que já estávamos aqui um dia à frente, ok? Pronto, eu posso dizer, ok, temos aqui 2h e qualquer coisa, mas pelo sim, pelo não, eu vou pôr aqui uma data prevista de entrega para amanhã, porque eu posso ter aí serviços ainda atrasados e o mecânico pode não conseguir pegar para já nesta situação. E vou dizer que vai ser só entregue amanhã, por exemplo, por volta das 18h30, ok? Para que depois eu possa saber que esta é a data limite e o próprio mecânico também possa ter essa informação. Agora, muito importante, e voltando aqui à parte da calendarização de tarefas, ok? Também um dos temas que vai ser falado hoje, é aqui a parte dos agendamentos das intervenções. Ok? Como é que eu posso delegar então, ou como é que o gestor da oficina vai delegar intervenções para os respectivos mecânicos, ok? Então o que é que acontece? Neste momento eu só tenho aqui uma intervenção, eu vou só aqui adicionar outra intervenção para vocês verem como é
como é que isto pode ser feito em termos de tarefas, e a parte interessante será então chegar aqui ao botão agendar e ao clicar no agendar, poder então delegar e dizer, ok, o mecânico administrador, que é o responsável por esta folha de obra, hoje ou amanhã, vocês é que depois escolhem e decidem o vosso trabalho, ou a partir, por exemplo, das 2h30, foi o exemplo que eu dei há pouco, vai iniciar então a intervenção da revisão, ok? Pronto, o que é que vai acontecer neste caso? Se repararem, ele aqui não atualizou, mas isto depois é automático, tem a ver aqui com a parte das horas, se vocês voltarem a clicar, eu volto ali a colocar as horas então esperadas. Ao colocar a intervenção e definirem uma hora de início, ele automaticamente já vai definir, ok, ele vai começar às 2h30 e vai terminar às 16h55. Porquê? Porque é a hora prevista que está na tarefa, ok? A hora, neste caso a tarefa ou a intervenção de revisão tem uma previsão de 2h25, ok? Porque aquela tarefa vinha do GT Motive, ou vocês viram no Autodata ou no Wines Pro, que demoraria a fazer esta intervenção, neste caso é um exemplo, é uma intervenção genérica, que demoraria então 2h25. Então, desta forma eu já posso planear ou calendarizar o trabalho para um mecânico e já sei que a partir das 16h55, em princípio, obviamente que isto não é fixo, há sempre atrasos e muitas vezes pode ser até um mecânico que não tem tanta experiência, pode ser um estagiário, pode ser alguém que está há muito pouco tempo na oficina, então obviamente se calhar que vai demorar mais, mas isto é só uma previsão para vocês até perceberem que, ok, eu estou a fazer conta de demorar 2h25, em princípio vou faturar este tempo, ok? Se o mecânico gastar menos, muito bem, vou ter alguma margem, algum lucro, até posso atribuir como objetivo um prémio ao mecânico porque demorou menos tempo que aquilo que estava esperado, ou até pelo que a marca definiu, ok? Se demorar a mais, perceber onde é que ele está a falhar e que ferramentas é que eu lhe posso disponibilizar para que ele possa ser mais ágil no seu trabalho, ok? No fundo, o objetivo final será este, ou seja, vocês perceberem onde é que podem ganhar dinheiro, e hoje em dia a mão de obra será o sítio onde se pode ter mais margem, isto visto que as peças cada vez está mais difícil em termos de margem conseguir ter alguma coisa, ok? Pronto, posto isto, vou gravar este agendamento e agora só a título de curiosidade, se eu quiser agendar para outro dia ou para o mesmo mecânico ou para outro mecânico, vou aqui dizer que afinal vai ser o Jordão a fazer a outra intervenção, neste caso o substituir filtro da bitácora, e que ele vai começar, por exemplo, também à mesma hora, também às 2h30, vão estar os dois a mexer naquele carro, ou então começar depois do outro, ou seja, começa às 16h55, posso pôr aqui às 17h, dá uns 5 minutos de tolerância, e ele também automaticamente diz que termina ali às 17h30, ok? Pronto, no fundo, o gestor da oficina consegue aqui delegar tarefas para cada mecânico, ok? Pronto, isto pode ser uma mais-valia em termos de organização, então, do vosso trabalho, ok? Pronto, isto na parte da calendarização. Vamos voltar ao tema da checklist, aquilo que eu falava há pouco. Como eu já defini a checklist na própria marcação, ela automaticamente já passou para a ordem de serviço, ok? Pronto, ela já está aqui criada, mas isto não invalida que agora o gestor da oficina, ou quem está a fazer a folha de obra, chegue aqui e diga, não, isto para além da seção da viatura, também é para adicionar aqui a checklist da revisão, ok? Pronto, isto é só meramente um exemplo de como é que vocês podem adicionar aqui a checklist e isto não tem nada que saber, ok? Pronto, relativamente aos avisos de manutenção, podem ser feitos de duas formas, ou podem ser feitos no momento da criação da ordem de serviço, ok? Aliás, é mentira, peço desculpa, não dá para criar aqui, dá para criar depois no fim de gravar, ok? Então já lá vamos nessa situação. Já me estava a adiantar em relação ao processo. Só que em título de curiosidade, como podem ver, ele passou o assunto e passou a descrição do serviço aqui para as observações internas não, são as observações de clientes que depois vão ser impressas, ok? Pronto, vamos só guardar e finalizar aqui a folha de obra. Falta aqui os quilómetros, vou pôr aqui 0 para já, é indiferente nesta demo, ok? Chama a atenção para que a ordem de serviço não vai ficar já disponível, ok? A ordem de serviço vai ficar no estado em espera, em agendado neste caso. Porquê? Porque a hora de início é só às 2h30 e eu como gestor da oficina não quero que apareça esta folha de obra para já para os mecânicos,
não quer que eles vejam ainda o que é que têm para fazer. Eles vão conseguir ver qual é a marcação, mas isto só por uma questão de organização e para não aparecer excesso de informação na parte do painel dos mecânicos, esta folha de obra no estado agendado não aparece então do outro lado, ok? Pronto, aqui muito importante, depois, lá está, o gestor da oficina é que vai ter que chegar à folha de obra e vai ter que dizer que ela passa automaticamente ou manualmente para o estado em espera, para que eles possam então no painel dos mecânicos começar a trabalhar com o carro, ok? Pronto, isto só a título, então, de exemplo. Agora sim, e já que estamos aqui e hoje nos objetivos é falar um bocadinho nessa parte, no fim de gravarem a folha de obra, e há pouco eu estava a induzir em erro, aí sim aparece já o botão de novo aviso de manutenção. Ok? Pronto. Ao fazer aqui novo aviso de manutenção, ok? Pronto. Aqui uma questão pertinente, que esta parte, já há alguns anos que temos vindo a falar em termos de melhorias aqui da revisão, até da manutenção, peço desculpa, até porque é o seguinte, neste momento isto está um bocadinho limitado, chamemos-lhe assim, em termos de funcionalidade, já dá para fazer qualquer coisa avançada, que é, por exemplo, indicar qual é que é o artigo específico que vocês querem mudar, qual é que é a data limite, quais é que são os quilómetros, etc. Ok? Pronto. O que tem sido pedido por vários clientes, eventualmente isso mais tarde ou mais cedo acabará por ser feito numa das próximas atualizações, será o não colocar artigos, ou seja, não colocar nada, porque à partida vocês podem fazer um aviso de manutenção ou criar um plano, chamemos-lhe assim, em que sabem que no plano de manutenção seja dado pela marca e que vocês listaram no oficiais que será a revisão da viatura, por assim dizer, ok? Mas neste momento ele obriga-vos a colocar um artigo. O que é que eu costumo dizer aos clientes para contornar esta situação? Para usarem o artigo ponto, ou seja, o artigo de descrição, ok? Que não vai ter depois qualquer efeito em termos de adicionar à folha de obra, mas pode ser uma mais-valia, nem que seja para vocês colocarem então na descrição do serviço, ok? Isto porquê? Vamos aqui vamos pôr este cenário. Vamos imaginar, ok? O cliente, ou seja, a descrição era fazer revisão, e o cliente ligou para fazer revisão e tudo mais. E depois disso, ou seja, posteriormente, o mecânico tinha escrito aqui, é necessário mudar os pneus. Próximo. Agora só aqui para isto ficar coerente. Pronto, eu não sei se vocês estão, se calhar vou aumentar aqui um bocadinho o ecrã, podem estar a ver aqui um bocadinho mais. Pronto, que assim, para se ver um bocadinho melhor, só esta parte das observações, na próxima visita, e vou pôr aqui, vamos supor que a viatura tinha então 67 mil quilómetros e eu dizia que aos 75 mil, vou abreviar aqui a situação, era necessário então fazer a mudança destes pneus, ok? Vou guardar. Pronto, o que é que acontece de interessante aqui na parte, do aviso de manutenção? Ao virem então à parte das observações de futuro, quando fizerem novo aviso de manutenção, reparem que ele na descrição do serviço vai copiar então as observações. Então o que é que eu já poderia fazer daqui? Ok, eu estou a recepcionar não, estou na parte já avançada de faturação da ordem de serviço, estou na parte de escritório ou algo do género, e vamos aqui supor que eu estou a analisar, ou seja, a perceber, ok, já estão todos os artigos, já tem a mão de obra, já tem tudo, e vou também ver os avisos de manutenção. Deixa-me cá ver o que é que esta viatura, ou se tem alguma coisa assinalada para uma próxima visita. Então, neste caso, e este exemplo que eu costumo dar, o artigo, para este exemplo, pode ser mesmo o pneu. Vamos imaginar que vocês já sabiam qual é que era a medida de pneu que queriam adicionar, ou até mesmo o artigo, ou até já podiam ter acordado com o cliente tinha visto preço ou algo do género, embora, lá está, isso mais tarde pudesse mudar, vamos aqui supor, se calhar o pneu até nem é um bom exemplo para este efeito, mas eu podia agora chegar aqui e dizer que era a medida de pneu 205, 55, 16 ou algo do género. Ou então, se vocês não quiserem adicionar um artigo em específico, e aqui é aquilo que eu costumo dizer aos clientes, utilizam o artigo ponto, que é o artigo, ou seja, basta escrever, use para escrever texto livre e ele automaticamente vai adicionar esse artigo ponto que não vai ter efeitos práticos depois mais à frente. Agora, vai me permitir depois preencher tudo o resto. Ou seja, eu posso definir aqui um tempo limite, ok? Vamos imaginar que, ok, este carro tem neste momento 67 mil quilómetros,
os pneus é para mudar 75, aos 75 mil, ok? Vamos imaginar que vocês vêm aqui aos relatórios, oficinas, e têm aqui, por exemplo, prospeção, e procuram aquela viatura, neste caso a viatura, vamos aqui pôr, se ela aparecer aqui, 5562, como é que é? 5562, pronto, neste caso não aparece porque ainda não está parametrizado. Pronto, mas vamos imaginar que vocês, por dizer o seguinte, vinham este relatório e conseguiam perceber que aquela viatura neste momento tem 67 mil e está a fazer uma média de, por exemplo, 5 mil quilómetros por mês ou algo do género. Então, eu já vos dava aqui qual é que era a previsão de quilómetros que ia ter. Então, com base nesta informação, ou seja, nos quilómetros mensais que a viatura faz, vocês já conseguiam perceber, ok, está a fazer mais ou menos 5 mil por mês, então significa que se agora tem 65, mais 5 dá aos 72, ou seja, daqui a um mês e meio este carro tem que receber um alerta, um aviso de manutenção para fazer a mudança dos pneus, ok? Então eu já posso dizer, ok, hoje é dia 11, eu posso dizer então que daqui a um mês e meio, que seria, sei lá, no final do mês de setembro, vamos aqui supor uma data limite, eu quero ser alertado ou quero alertar o meu cliente de que tem aquele aviso de manutenção e neste caso aos 75 mil quilómetros da viatura, ok? Pronto. E posso, por exemplo, apagar a outra descrição que não me interessa e deixar aqui só o é necessário mudar pneus na próxima visita. Ok? Pronto. Gravo e a partir deste momento já tenho um alerta ou um aviso de manutenção para este carro. Onde é que ele fica registado? Fica registado na ficha da viatura, ou seja, se eu for aqui a oficinas, viaturas e vier aqui 50, SS 62 e abrir a respectiva ficha do carro, ok? Vou ter aqui no separador das manutenções então um alerta, ok? Já sei que para este carro tenho que eventualmente fazer a mudança do pneu. Aliás, aqui nem está a aparecer a designação, mas se vocês clicarem no editar, vai-vos aparecer qual é que é qual é que é a observação que colocaram ou aquilo que era necessário fazer, ok? Por isso lá está, o artigo para já não é obrigatório ter nesse sentido. Obviamente, se eu clicar no editar, vai-me levar também aqui ao menu de avisos de manutenção, que é o outro sítio onde está também os avisos, ok? Para além da ficha da viatura, também se encontram aqui no menu avisos de manutenção, em que eu posso chegar aqui e ver aquilo que está neste momento em aberto. Então já tenho aqui uma lista enorme de 10 avisos de manutenção para vários carros, uns com artigo, outros que têm um artigo ponto e quais é que, ou os limites, ou seja, quais é que são os quilómetros limite ou a data limite para fazer a mudança do artigo ou a reparação que vocês especificaram no aviso de manutenção. Ok? Pronto, espero ter ficado claro até aqui. Pronto. Indo mais ao detalhe do aviso de manutenção, ok? Existem aqui duas formas de indicar que o aviso de manutenção já foi feito ou então que o aviso de manutenção foi cancelado ou algo do género, ok? Pronto. A primeira coisa será a situação mais comum, que é a viatura vem à oficina ou liga para a oficina para fazer um agendamento, vamos aqui imaginar, ok? Já agora, recapitulando, não sei se estão a ver aqui a aparecer a roxo e aqui a azul, isto são as marcações que eu fiz para o mecânico. Ou seja, eu aqui indiquei a recepção, que era meia hora de análise, e aqui já está a mesma hora, ou seja, já tenho aqui a ocupação, já tenho aqui a indicação de que durante aquela 2 horas e 25 minutos o mecânico vai estar ocupado. Eu já sei que já não posso agendar nenhum serviço para esta hora porque tenho um mecânico ocupado, ok? Pronto, isto é só um exemplo e vocês depois também têm esta informação aqui detalhada. Ou seja, no dia de hoje, será no dia atual, qual é que é a ocupação do mesmo, ok? Pronto, se fosse no dia de amanhã, depois iria aparecer então só a meia hora, pronto, isto é só mesmo um exemplo, como vocês já perceberam. Pronto, avançando, vou fazer aqui uma nova marcação, vamos imaginar que isto é outro dia, até pode ser aqui amanhã também à mesma hora, e vou agora adicionar aqui a matrícula 50 SS. Eu agora espero que apareça, há pouco não apareceu. Agora já cá está, ok? Pronto. Porque até aqui, salvo erro, isto também era uma situação que não devia de acontecer, sempre que eu chamasse uma matrícula estava sempre a aparecer o aviso de manutenção, independentemente de eu ter manutenções ou não, não era correto, mas penso que isso já foi corrigido, embora não fizesse grande diferença. Neste momento, o aviso de manutenção só aparece se efetivamente ele tiver algum aviso de manutenção em aberto, ok? Pronto. E neste caso, ok? O que é que acontece? Eu estou a fazer uma marcação na agenda, estou com o cliente ao telefone,
peço a matrícula, já posso dizer ao cliente, olha, tem aqui um aviso de manutenção para fazer a mudança dos pneus. Quer que eu lhe envie orçamento dos pneus para fazer então a mudança, ok? A viatura já está com quantos quilómetros, ok? Pronto, então neste caso vocês já estão a fazer prospecção do negócio, ok? Porque já alguém, há 1 mês e meio, há 2 meses, registrou um aviso de manutenção e com isto, com a nova marcação, obviamente que às vezes isto nem acontece com este espaço temporal, isto é só mesmo uma exceção, aliás, até costuma ser com mais, vamos supor que está aqui um intervalo de 1 ano, vocês já nem se vão lembrar que para aquela viatura daquele cliente, já nem se lembram qual é que é o carro que ele tem, que tinham que fazer então a mudança dos pneus. Então com isto tem os lembretes e tem os avisos de manutenção dentro do Office Gesto, ok? Então quando fizerem um agendamento aparece esta informação, ok? E assim já sabem que a seguir vão gerar orçamento e tudo mais nesse sentido, ok? Pronto. Isto é uma das formas que aparece o aviso de manutenção, ok? Pronto. Outra forma que é o cliente não liga, não há qualquer agendamento e nós na recepção vamos abrir diretamente a folha de obra. Ou seja, eu chego aqui, vou criar uma nova ordem de serviço, o cliente está à minha frente no balcão, eu vou colocar aqui então o matrícula e automaticamente aparece o aviso, ok? Então neste momento eu posso já perguntar ao cliente, olha, tenho aqui um aviso de manutenção para fazer a mudança dos quilómetros. Pretendo fazer agora, quer que eu lhe diga preços, mostre qual é que é o valor, ele diz, sim senhor, então o que é que vocês podem fazer depois? Já podem adicionar, ou seja, podem gravar, neste caso este aviso de manutenção, para a parte dos artigos e ele automaticamente vai colocar ali, neste caso colocou o artigo ponto, não é o melhor exemplo, mas se fosse um filtro, se fosse uma medida de pneu, ele iria passar para os artigos. E com isto, ou seja, no fim de eu gravar esta folha de obra, automaticamente, e só neste caso é que isso acontece, o aviso de manutenção ia passar para o estado concluído. Ok? Pronto. É desta forma que existe o automatismo. Agora, se eu quiser cancelar o aviso de manutenção, porque o cliente diz, não, já mudei os pneus, fui a outra oficina, ou algo do género. Então, nesse caso, vocês vêm aqui aos fecheiros de apoio, vêm aqui à parte dos avisos de manutenção, peço desculpa, fecheiros de apoio não, já estava aqui nos em erro. Se for aqui aos avisos de manutenção, ou se for à própria ficha da viatura, ok? Aqui vocês depois escolhem por onde é que querem ir. Procuram aqui a matrícula, conseguem editar a mesma e depois conseguem aqui editar o estado, ok? E vão dizer então que foi cancelado. E aqui, ao indicar que ele é cancelado, vai então perguntar qual é que é o motivo. E vocês dizem então que o cliente foi a outra oficina, por exemplo. Ok? Pronto. Isto depois fica tudo registado na vossa base. Ou seja, se vocês forem aqui aos cancelados, já têm aqui o cancelado e conseguem perceber, ok, que este cliente e qual é que foi o motivo, ok? Pronto. Se eu for à viatura já agora, também vai aparecer, acho que lá, essa informação. Vamos aqui ver, se não aparecer, devia aparecer. Vamos aqui ver, ok, já está aqui o cancelado, ok? Pronto, vocês conseguem ver se está em aberto, se está cancelado, quais é que são. Pronto, e até depois, a título de curiosidade, vamos imaginar que daqui a 2 anos o cliente volta novamente, vocês vêm aqui ver e percebem facilmente porque é que, ou seja, porque a linguagem foi estabelecida, ou a regra de linguagem foi estabelecida pela oficina, e vocês facilmente conseguem perceber porque é que fizeram, porque é que não fizeram aquele aviso de manutenção. Às vezes, e isto também acontece em qualquer área de negócio, não é só com as oficinas, há muitos clientes que, por exemplo, pedem sempre orçamento, mas depois estão sempre a recusar o orçamento e algo do género. Até vocês podem pôr aqui recusar orçamento para saberem que, ok, já não vale a pena fazer orçamento porque o cliente nunca aceitou nenhum orçamento que a gente lhe deu para esse efeito, ok? Por isso, ficam também com essa informação registada nesse aspecto, ok? Pronto. O que é que acontece também neste ponto? O que é que vamos fazer a seguir? Vamos à parte do painel dos mecânicos, para ver também a calendarização e a parte das tarefas que eles têm para fazer na agenda, ok? E vamos ver também como é que vai aparecer a checklist e como é que vai aparecer isto tudo na parte do painel dos mecânicos. Também é muito rápido, a formação também está quase a terminar. Só aqui uma coisa também útil que eu esqueci-me de explicar há pouco, foi quando abrimos aquela viatura que estava em espera, que eu agora depois vou passar para o estado, passar para a espera, aliás, ela estava agendada e depois é que vai passar para a espera, ok? Eu vou só imprimir aqui este documento, esta ordem de serviço, ok? E nem só para vocês verem como é que vai aparecer a checklist, ok? Pronto, neste momento, lá está, se não usarem o painel dos mecânicos, ou como opção facultativa, vocês imprimem a folha de obra para colocar no carro, ou depois para além do mecânico preencher manualmente na folha e só depois é que vai à ordem de serviço
Só depois é que vai à ordem de serviço colocar, indicar aquilo que fez na respectiva intervenção. Então podem imprimir a checklist que aparece aqui com a identificação do veículo, qual é que é a descrição da várias checklists, ou seja, neste caso eu já sei que a nível de segurança tem que analisar o cinto, na parte elétrica tem que ver se tem luzes no quadrante e depois deixar alguma observação, caso seja necessário, validar o nível do óleo, validar o óleo dos travões, pronto. Isto tudo depois também vai aparecer na parte então do painel dos mecânicos, ok? Pronto. Posto isto, vamos então sair, já agora, vamos imaginar que eu sou o chefe de oficina ou o gestor de oficina, então vou dizer que isto vai passar para a espera, ok? Neste momento já são 2h30, eu quero que os mecânicos comecem a pegar neste serviço, ok? Eu vou então sair, vamos aqui ao painel dos mecânicos, rapidamente. Vou entrar aqui com o administrador, vou aqui tentar adivinhar a password, eu penso que seja esta, se não for, já vamos ver do outro lado. Ok, é mesmo esta. Ok. Pronto. Já está a aparecer aqui os alertas dos agendamentos que ele tem para fazer, ok? De outras viaturas, ok? Que foram assinaladas ou foram marcadas para ele. Está aqui o nosso carro, ok? Mas antes de irmos ou abrirmos aqui a nossa viatura, vamos aqui só à parte da agenda, ok? E na parte da agenda ele já consegue perceber aquilo que tem para fazer hoje, ok? Não aparece outra intervenção porque eu adicionei ao mecânico o Jordão, isso vai aparecer na agenda dele, mas já me aparece aqui que das 2 às 2h30 eu tenho que fazer a revisão e também sei que também tem substituição do filtro, mas já não sou eu administrador, ou não fui o escolhido, perdão, para fazer esta tarefa, mas sei que a revisão está atribuída a mim, ok? Pronto, então aí sim vou voltar aqui à parte do painel dos mecânicos, vou abrir a respectiva ordem de serviço, ok? Pronto, e vou analisar aquilo que eu tenho para fazer, neste caso é a revisão que aqui está assinalada, ok? Pronto. Começa a contar o tempo, isto hoje não é deste pormenor que hoje a gente quer falar, o que eu quero falar é aqui na questão da checklist, ok? Pronto. É que eu tenho aqui 2 checklists, é desta forma que vão aparecer na parte do mecânico, em que ele consegue selecionar cada uma delas e dizer se já analisou ou não cada uma das intervenções, ok? Pronto. O que é que isto depois tem de interessante aqui a nível de mecânico? Vamos imaginar que o mecânico tinha analisado aqui esta checklist das luzes do quadrante, ou algo do género, e queria deixar aqui uma nota de que tinha acendido uma luz, a luz do filtro XPTO, ok? Então o que é que acontece? Ele pode colocar aqui uma observação e pode pôr aqui filtro variável, por exemplo, ok? E pode, vamos imaginar que se tem o tablet, fotografar o próprio quadrante com o tal sinal, ou seja, com o aviso visual de que o filtro estaria avariado, então ele pode chegar aqui e tirar uma fotografia, ok? Pronto, neste momento não vou conseguir fazer porque não estou num tablet para esse efeito. Então o que é que acontece nesta situação, ou quando ele tira, ou quando ele adiciona aqui a fotografia? Quando vocês forem à folha de obra, quando estiverem a faturar, vão ter o cuidado de analisar a recepção, ou seja, neste caso a checklist que ele fez, e se há alguma indicação, alguma coisa que é necessário fazer. Ou neste caso, vamos aqui validar na próxima visita. Deixa eu pôr aqui. Vamos aqui gravar. Pronto. Como eu estava a dizer, vão ter o cuidado de analisar essa situação. O que é que acontece? Vou aqui terminar o trabalho, isto agora é só mesmo a título de exemplo. Aqui a nível da ordem de serviço, acho que já falei da questão da agenda e da checklist. Por acaso não sei se dará para acrescentar aqui avisos de manutenção. Eu penso que o mecânico só consegue acrescentar, imaginemos, pode acrescentar aqui observações ou à descrição do serviço, não, mas se ele iniciar o trabalho, ele vai ter ali o separador das observações para que depois quem está na recepção possa adicionar o aviso de manutenção ou acrescentar a peça, aquilo que seja necessário então fazer, ok? Pronto, nós para já vamos sair do painel, não há aqui mais nada então para ver nesse aspecto. Eu posso chegar aqui e entrar novamente no painel, vir aqui às oficinas, ordens de serviço. Agora já não está no agendado, porque nós já passámos para espera, para que o mecânico pudesse começar
então a picar o tempo, e então naquela viatura que o mecânico esteve então a trabalhar, se eu for à checklist, se eu abrir cada uma delas, eu vou conseguir perceber, ok, tenho aqui uma indicação. Ou seja, para além das observações, ou seja, para além de colocar aqui, ou de ele poder colocar aqui que é necessário mudar os pneus na próxima visita, ele podia também pôr aqui esta informação, ok? Isto porquê? Para que depois vocês pudessem criar um aviso, ou seja, eu já ia aqui, filtro avariado, e da mesma forma que eu pus os pneus, eu ia adicionar esta observação. Aqui ao contrário do painel dos mecânicos, eu posso é carregar uma fotografia, ok? Se eu quiser, vamos imaginar que eu tinha tirado a foto com o telemóvel e tinha aqui a fotografia, neste caso com o quadrante, com o sinal ou com a luzinha que tinha acendido no quadrante, ok? Então eu colocava aqui para isto ficar tudo registado, ok? No fundo, isto é de certeza uma mais-valia nesse aspecto para vocês poderem fazer prospecção e registro das avarias que vão acontecer com base na checklist que vocês tiveram aqui, ok? Pronto, espero que esta parte então tenha ficado esclarecida. Pronto, posto isto, resumindo, já vimos aqui como é que lançamos os alertas, como é que a checklist aparece para o mecânico, como é que aparecem os avisos de manutenção, como é que eles aparecem quando eu faço um agendamento. Agora falta perceber como é que eu notifico os meus clientes sem que o cliente me tenha que contactar para eu saber que tenho que fazer aquele aviso de manutenção, ok? Pronto, então como é que eu faço isso? Na parte dos relatórios, ok? Existe aqui um separador bem conhecido, um separador ou um menu, que é o menu dos automáticos, ok? E na parte dos automáticos, eu tenho aqui no separador diário uma secção dedicada à parte das oficinas, e nesta parte das oficinas eu tenho aqui a possibilidade de avisar diretamente os clientes, ou seja, eu quero avisar os meus clientes de que daqui a X dias tem aquele aviso de manutenção para fazer na nossa oficina, pronto, ou tem que fazer alguma mudança ou algo do género, ok? No fundo, para chamar um chamariz do cliente para essa situação. O que é que acontece? Isto funciona tal e qual como as inspeções periódicas, ok? Quando vocês colocam aqui, querem notificar do aviso de IPO aos vossos clientes 30 dias antes ou 15 dias antes, aqui os avisos de manutenção é exatamente a mesma coisa, ok? Vocês colocam aqui 15 dias antes, 30 dias antes, o que quiserem, ok? Pronto, para essa situação, isto é enviado por e-mail, ok? Pronto. Depois, eventualmente, se quiserem alertar os vossos clientes, mas que não querem que isto seja de forma automática, ou seja, a própria oficina que quer analisar os avisos de manutenção e fazer uma filtragem para perceber se vale a pena ligar ou não o cliente para fazer aquela manutenção, então nesse caso existe também um relatório personalizado, neste caso que é feito semanalmente, ou seja, um provisional, ou seja, uma previsão, em que aqui eu já não vou avisar o cliente através do e-mail, mas vou sim avisar um dos meus colaboradores, ou seja, o Jordão, até pode ser também o Ricardo e assim sucessivamente, que existem determinados avisos de manutenção para a semana, ou seja, como é que ele sabe que são os avisos pendentes para a semana? Se bem se recordam, nós estabelecemos, para além dos quilómetros, estabelecemos uma data limite, e é a data limite que nos vai ajudar a perceber, ok, até quando é que aquele aviso de manutenção vai aparecer. Se eu coloquei a data limite, então para o dia 15 de agosto, vamos imaginar, 15 de agosto não, mas por exemplo 18 de agosto, que é para a semana, sexta-feira, ou então esta segunda-feira, não sei agora qual é que é o período de envio de e-mail, o Ricardo e o Jordão iriam receber um e-mail a alertá-los que havia aquele aviso de manutenção. E com base nisto, depois podiam então filtrar e escolher se queriam ligar ao cliente ou não para esse efeito. Ok? Pronto. Acho que esta parte também está percebida. Isto em termos de automatismos, ou seja, como é que os avisos de manutenção vão chegar ao cliente, seja de forma automática ou então seja por via humana, em que são vocês a escolher aqueles clientes que vão ligar ou não. Ok? Pronto. Depois, para fecharmos aqui então a parte dos avisos de manutenção, nos relatórios estáticos, ou seja, na informação que eu posso tirar, temos aqui informação, penso que relativamente à checklist e também relativamente às folhas de obra, ok? Pronto, então se vocês forem ao menu relatórios, oficinas, ok? Vocês têm aqui, por exemplo, um relatório que é o relatório da checklist, ok? E no relatório da checklist, vocês querem analisar, por exemplo, o dia de hoje,
isto é só um exemplo, uma ordem de serviço em específico ou algo do género, algumas checklists tenham parametrizado para um determinado carro, ou seja, para poderem analisar aquilo que foi feito ou aquilo que não foi feito, ok? Pronto, então o que é que acontece? Tiram a listagem, vamos imaginar que isto era uma situação que era feita semanalmente ou diariamente, isto até se calhar o conselho é que seja diariamente para perceber se houve alguma falha ou não, ok? Então, isto no fundo é uma segunda validação, chamamos assim, eu vou imprimir então esta listagem e agora vamos reparar no seguinte, que é, ok, eu cheguei ao final do dia, tirei o tal relatório e vou ver, ok, sim senhor, temos aqui esta ordem de serviço que tinha estas duas checklists, mas repare que na checklist da revisão o mecânico não picou qualquer tarefa, ok? Mas que picou ali a parte elétrica e picou ali que tinha o filtro avaliado, ou seja, com forma de validação, eu vou fazer o seguinte, então deixa-me cá ver na ordem de serviço, ou seja, ainda a ordem de serviço, se criaram algum aviso de manutenção para a próxima visita, ou seja, no fundo, isto é uma segurança que é para vocês não se esquecerem, ou seja, isto até convém fazer, pode dar um bocadinho de trabalho, mas pode ser uma mais-valia em termos de organização, que é fazer uma segunda validação e perceber se nas checklists que foram feitas naquela semana ou naquele dia, se foram todas picadas. Eu aqui já poderia falar com o mecânico e perceber porque é que ele não picou estas tarefas, ok? Pronto, poderia ser o caso, ou seja, até pode nem ser no próprio dia. Vamos imaginar que a viatura chega num determinado período e vocês reparam que existia alguma anomalia no carro e não percebem porque é que ela não foi identificada na última vez. Então o que é que acontece? Vamos supor que o nível do óleo dos travões estava baixo e não era suposto, ou seja, foi um espanto para quem recepcionou a viatura. Vocês tiravam o relatório com base na última visita do carro, ok? Que seria então no dia 11/8, vamos imaginar que isto era daqui a um ano ou daqui a 6 meses. Então o que é que acontecia nesse caso? Iam validar e deparavam, ok, o mecânico esqueceu-se de validar essa situação, então foi uma falha nossa, ok? Pronto, então tem aqui uma segurança para perceberem onde é que falharam, onde é que podem melhorar nesse sentido, ok? Pronto, isto para falar neste aspecto, como a título de exemplo, depois vocês, conforme a vossa gestão opcional, sabem como é que há de aplicar isto da melhor forma, ok? Pronto. Por último, e para fechar aqui a parte, então relativamente à parte dos avisos de manutenção, ou seja, para além do relatório dos avisos de manutenção, da checklist, aliás, que nós estamos a ver, eu também tenho cá em cima os avisos de manutenção. No fundo, para vocês também poderem tirar uma listagem e perceberem quais é que são os vossos avisos de manutenção, estão em abertos, estão em concluídos, no fundo, em vez de irem àquela secção, se quiserem analisar num determinado período, porque pode chegar ao fim de alguns meses, quando começarem a utilizar esta ferramenta, terem lá 60, 70, 80 avisos de manutenção e não dá jeito de estar lá a procurar no meio de tanta linha naquela tabela, então podem simplesmente chegar aqui e dizer, ok, eu não tenho um relatório automático, não quero ser alertado, vou fazer uma análise por mim, neste caso, ao gestor da oficina, em que eu chego aqui e quero analisar num determinado período quais é que são os avisos de manutenção que eu tenho nos vários estados, em aberto, em termos de quilómetros, qual é que é a diferença e assim sucessivamente, ok? Pronto, e isto depois aqui também, salvo erro, eu agora estou aqui a ver, há aqui uma situação interessante, já agora pegando neste exemplo, nesta matrícula, em que ele me diz quais é que são os quilómetros atuais e qual é que é a contagem que eu defini. Ok, neste momento eu já sei que esta viatura, eventualmente, se a última visita, aliás, foi há 2 meses ou há 3 meses, e se ela faz 5.000 km por mês, então já está a chegar aos 130.000 km, ok? Então já tenho aqui a data limite do plano, se calhar vou ligar ao cliente a dizer, ou neste caso, se pretende um orçamento ou algo do género, mediante o aviso de manutenção que eu aqui coloquei, ok? Pronto, com isto dou por terminada a formação de hoje, ok? Se tiverem alguma questão, podem colocar aqui nas questões e nas perguntas e nas respostas aqui do Zoom, ok? Podem fazê-lo agora, que eu vou guardar aqui também só mais uns segundos. Se não houver nenhuma pergunta ou nenhuma dúvida, pronto, depois também dou por concluída. Espero que tenha sido útil estas informações e que tenham ficado a perceber a parte da checklist e também dos avisos de manutenção, e também ali um bocadinho a parte da agenda, que foi um bocadinho uma revisão também da formação de agendamento que nós demos, ok? Pronto, espero então que tenham gostado, mais uma vez, pronto, não havendo qualquer questão ou qualquer pergunta que estejam a colocar, eu vou dar então por terminada
esta formação. Espero então que se inscrevam nas próximas, que vão haver. Nós agora já estamos na segunda fase, já estamos a repetir as formações que vão ser dadas. Pode acontecer, ou seja, mesmo que já tenham visto uma anterior, pode acontecer, nós falámos de coisas diferentes. Eu hoje também, tem sido o meu colega Paulo que tem dado aqui as formações de oficinas, eu hoje confesso que não fui ver o que é que ele falou na última formação, até porque posso abordar temas diferentes e também explicar de uma outra forma, que pode ser diferente, em que vocês possam ficar a perceber noutra situação ou noutro ponto que não tenha sido falado então na formação. Por isso às vezes, mesmo que tenham assistido, podem participar, ok? Relembro que mais tarde estas formações também vão ser disponibilizadas em vídeo, vai existir no YouTube vídeos, não com a formação completa, mas com os pontos essenciais para vocês poderem consultar e analisar, e pelo menos até final de setembro nós vamos dar aqui a volta, seja sobre o módulo de oficinas, seja sobre outros módulos, ok? Porque nós temos vindo a abordar, como vocês têm conhecimento, os vários módulos aqui da parte de Office Gesto. Pronto, sendo assim, dou por terminada então a formação, desejo então o resto de um bom dia e bom trabalho e boa utilização. Espero que o Office Gesto cada vez mais seja uma ferramenta útil para o vosso desempenho com a vossa oficina, ok? Pronto, com licença então, o resto então de uma boa tarde. Então.